E o nosso Pode Falar Família de hoje é muito especial. Eu estou com uma convidada, com um assunto que todo mundo quer saber. Afinal de contas, quem é que não pensa em um dia se aposentar? Aqui comigo, doutora Rafaele Ferreira, especialista nesse assunto, previdenciário e também direitos do trabalho. Doutora, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. É um tema relevante e do momento, porque gera muitas dúvidas. Então, eu agradeço muito a sua presença. André, eu que agradeço, tá? Eu estou muito feliz de estar aqui hoje e trazer um pouquinho do meu conhecimento, na verdade, para ajudar muitas pessoas, né? Neste momento de se aposentar, ou quase, né? Se aposentar. Chegou nos 50, a gente já fica pensando. Fica preocupado. Será que eu vou conseguir me aposentar? O que mudou? Em 2025, nós tivemos mais uma mudança nas regras da aposentadoria. Será que a gente chega lá, doutora? Ah, sim, com certeza. Sim, houve algumas mudanças agora em 2025 com relação às regras de transição, né? As mudanças principais que tiveram foi com relação à idade mínima, aumento da idade mínima e na regra de pontos. Então, para a gente ter a certeza ou para a gente começar a acompanhar a evolução, como é que a gente faz? O que é essas regras de pontos? De mais o tempo de contribuição. O que acontece? Você tem que fazer uma somatória. Para a mulher, seria 92 pontos. Para o homem, são 102 pontos. Mulher, 30 anos de contribuição e homem, 102 anos de contribuição. Nossa, então nós estamos na vantagem, né, doutora? Sim, com certeza. Então, por exemplo, eu preciso ter quantos anos para me aposentar e quantos pontos? 30 anos de contribuição. Isso. A somatória das duas para a mulher tem que dar 92 pontos, mas tem que ter esses mínimo 30 anos de contribuição. Certo. Exato. E o homem é a mesma coisa, 102 pontos, mas no mínimo 35 anos de contribuição. E quem não contribui? Porque a gente sabe que muita gente que não contribui quer se aposentar também. Isso é possível? Exato, é sim, André. Na verdade, não contribuiu ou não atingiu o período de contribuição, né? Assim, André, hoje a gente tem a questão, depende, se a pessoa contribuiu e tem a carência, existem a aposentadoria por invalidez, que hoje é o benefício de aposentadoria, benefício de incapacidade permanente e o benefício de incapacidade temporária, né? Às vezes, se a pessoa fica doente, ela pode se encaixar nesse perfil. Mas, ok, ela não atingiu o tempo de contribuição. Existem outros meios que a gente usa como um vínculo rural que pode ajudar nesse período, até uma aposentadoria PCD, que também pode diminuir esse período, o tempo de contribuição ou a idade. Entendi. Então, a pessoa precisa ficar atenta. Muito atenta. Sempre bom contribuir. Sim, sempre bom contribuir, Andréia, independente até da idade, porque existem outros respaldos da lei além da aposentadoria. Exatamente. Vamos trazer o caso agora dos autônomos. Por exemplo, as pessoas que trabalham com faxina, as pessoas que trabalham como pedreiros, esses freelance que presta serviço. Como é que eles poderiam realizar essa contribuição? Sim. Hoje em dia tem vários caminhos, né, doutora? Sim, Andréia, tem sim, você pode contribuir, né? No formato do autônomo tem a questão, pode contribuir como MEI, né? Isso. Mas o que a gente orienta sempre contribuir, porque além da aposentadoria, você tem esses outros respaldos, eu não fiquei doente, né? Uhum. Então, assim, que nem um exemplo de um câncer, com uma contribuição, você já consegue requerer o benefício de incapacidade permanente, entendeu? Ou a temporária. Então, assim, você tem que contribuir. A gente sempre orienta a contribuir. Doutora, aproveitando o seu gancho, por exemplo, uma pessoa, ela está grávida e ela não faz essa contribuição autônoma. Existe um período, ela pode começar a contribuir com 5 meses de gravidez para ela ter esse respaldo no momento em que ela tiver o filho? Como que funciona essa regra? Andréia, excelente pergunta, porque tivemos uma mudança recente agora do salário maternidade, que apenas com uma contribuição a mãe já consegue ter direito, a grávida, né? Já consegue ter o direito ao salário maternidade, com apenas uma contribuição. E isso foi mudado recentemente. Então, assim, este é o momento para a pessoa que está grávida, vamos pôr de uns 5 meses, correr, pelo menos faça essa contribuição, ou já comece a contribuir, que ela vai ter essa garantia de 4 meses recebendo o salário, né? E vai ficar tranquila por esse período, né? Olha que maravilha. Outra coisa, hoje também, fugindo um pouquinho do assunto da aposentadoria,
aposentadoria, a gente sabe que o colaborador que se acidenta ou que afasta por algum motivo pelo INSS também mudou a regra, ele tem 1 ano de ali janela, ele não pode ser mandado embora. Então, isso sim, geralmente quando acontece um acidente, ele tem a estabilidade, estabilidade. Né? Exato, tem sim. E até, Andréia, existe um período de graça dentro das contribuições. Se você rescindiu o seu vínculo empregatício, por 12 meses, você ainda pode requerer o benefício, e muita gente não sabe disso. Que olha se chama só. o período de graça. Nossa. Que você tem essa garantia, esse respaldo pelo INSS. Que importante. Pessoas com deficiência, elas se aposentam? Se aposentam, Andréia. O que eu gostaria de mencionar aqui, hoje a gente tem a aposentadoria PCD, né? Sim. O que é essa aposentadoria que ajuda muito, ela é uma aposentadoria mais flexível, digamos assim, ela tem menos tempo de contribuição e menos idade. O que acontece na aposentadoria PCD? Você trabalhou, você elaborou com essa deficiência. Uhum. O que seria essa deficiência? Porque a gente tem aquela imagem daquela pessoa na cadeira de rodas. Não. Essa deficiência é o quê? Eu tenho um sério problema de coluna e eu trabalhei anos com esse problema de coluna. Uma pessoa teve uma perna amputada e eu trabalhei anos com essa perna amputada, ou uma cegueira, ou um problema de audição. Então, assim, ó, a gente consegue flexibilizar muito e é um excelente benefício, viu? Dentro das normas, ele é muito benéfico, essa aposentadoria. Nossa, que interessante, porque são assuntos que ninguém sabe. Então, é importante esse conhecimento, é importante o Pode Falar Família, que traz assuntos relevantes para toda a família. É para o pai, é para a mãe, é para a avó, não é mesmo? Para todo mundo, para todo exato, mundo. Andréia. Regras de pedágio. O que seria isso? A regra de pedágio, André, o que acontece? Ela foi criada para não ter um prejuízo muito grande para quem estava quase se aposentando ali em 2019 com a reforma da Previdência, certo? Uhum. Então, a regra de pedágio, o que o nome já fala, ela é um pedágio, ela é um tempo extra de contribuição. Dentro dela existe a de 50% e a de 100%. Aí tem que fazer uma análise para ver qual que seria mais benéfica para a pessoa. Entendi. Então, é possível também. Também, com certeza. Se a pessoa chegou, bateu na trave... Quase. Ela vai ter que ter um tempinho extra ali de contribuição, mas vai conseguir se aposentar, também. Sim. Puxa, que maravilha. Eu tô seguindo uma colinha aqui, gente, que tem muito assunto que nem eu sei, mas olha, esse podcast está me informando. Minha aposentadoria pode ter um tempo de contribuição menor ou... trabalhei em condições de risco? Exato, Andréia. O que acontece? Se você trabalhou em condição insalubre ou perigosa, de periculosidade, sim, há uma redução de 15%, 10% ou 25% do tempo de contribuição. Nesse caso, estamos falando da aposentadoria especial. Certo. Também é uma aposentadoria que te ajuda a diminuir o seu tempo para conseguir requerer a sua aposentadoria. Entendi. Então, as pessoas que trabalham expostas ao risco, Exato. elas têm um tempo de contribuição que pode aí ser reduzido. Reduzido, exatamente. Traz alguns exemplos, doutora. O que seria esse risco? Quem trabalha em posto de combustível ali na bomba. Exato. Posto de combustível que manuseia produtos químicos, trabalha com muito ruídos. Uhum. Então, são... Caldeiras. Muitos caldeiras. Exposição, isso, assim, exato. a riscos grandes, aí, né? Exato. Aí você consegue... Às vezes você nem trabalhou por muito tempo, mas esse período você já consegue encaixar e consegue ter uma diferença na sua aposentadoria. Olha, que bom. Como é bom saber disso, gente. Se você trabalha em postos de combustível, você já tem uma atividade é uma aposentadoria especial, exato. Os professores também se encaixam, né? Eles contribuem um pouco menos. Sim. Pela atividade desgastante, estressante, eles entram aí em que caminho? Os professores, após a reforma, eles também tiveram uma redução, também com relação, independente de professores da rede pública ou da rede privada, eles tiveram uma redução, sim, no tempo de contribuição e na idade, Andréia. E quanto tempo é preciso ter contribuído para se aposentar como educador? Andréia, isso daí a gente tem que fazer o cálculo também, é cada um específico, porque você tem que ver quando ele entrou, quando começou a fazer essa contribuição. Entendi. Então, dentro das regras, tem que fazer análise do histórico de contribuição. Tenho 40 anos, uma perguntinha aqui. Nunca contribuí. Posso começar agora? Com certeza. Não é meu caso, tá, gente? Eu contribuo quase 30 anos já. Mas é bom a gente trazer essas questões. Muitas pessoas têm essa dúvida, porque eu tô com 40 anos, não contribuí, não vou contribuir, não deve contribuir, Andréia, porque além do que você
tem um período bom ainda para fazer um histórico de contribuição, né? E voltamos a falar, você vai ter um respaldo de um benefício por incapacidade temporária, né? Um benefício de incapacidade permanente. Se for uma mulher, um salário maternidade, né? Uma pensão por morte. Então, assim, você não fica só respaldado de uma aposentadoria, mas você tem direitos a outros benefícios a partir do momento que você atingir a carência, então, né? Então, sempre é bom, sempre é tempo. Sempre é bom ter, com certeza, Andréia. Eu já ouvi dizer, essa pergunta não tá aqui, que quando você tá chegando próximo à aposentadoria, você tem que passar a contribuir pelo teto máximo. Isso ainda existe? Não, Andréia. Às vezes você perde dinheiro se fizer isso. Exato, voltamos a falar. O certo é você fazer um planejamento, porque às vezes as pessoas têm essa falsa impressão de que se começar a contribuir pelo teto, a aposentar... Não, porque ela vai fazer uma estimativa do valor das maiores contribuições durante a sua vida toda e não nos últimos anos, entendeu? Então, você pode ter um prejuízo com relação a isso. Planejamento. Vamos falar sobre o planejamento agora. Então, André, hoje o planejamento com tantas regras, hoje ele é necessário, né? Porque é muita burocracia, né? Envolvendo o INSS. Dentro do planejamento, o que a gente faz? A gente faz uma análise de todo o histórico de contribuição da pessoa, né? Ampla, a gente corrige o CNIS se tiver qualquer vínculo irregular. E o que a gente vai passar para a pessoa? A gente faz uma análise, a gente consegue passar para ela qual é a melhor regra para se aposentar, qual é o melhor valor para se aposentar e a data para se aposentar. Então, hoje está sendo uma necessidade você fazer uma análise, né? Com relação, porque senão você perde muito dinheiro com relação a aposentar com uma regra errada. E assim, vou fazer uma ressalva. Não confie no simulador do INSS, tá? Porque ele tira as bases dele com base no CNIS. E às vezes o CNIS está faltando algum tipo de informação, não inclui um tempo especial, não inclui um tempo de vínculo rural. Então, também pode te trazer um prejuízo. Então, é importante. Hoje muito o planejamento, ele vem de encontro, né? Sim, com certeza. Essa análise te respalda de um prejuízo, né, André? Porque seria, né, para uma vida inteira, né? Então, eu já vou fazer meu planejamento também, doutora. Com certeza, com certeza. Então, mais uma aqui. Nunca contribuí para o INSS, sempre trabalhei informal, estou com mais de 65 anos e estou passando necessidade. O que devo fazer? Então, Andréia, essa é uma situação de muitos brasileiros, né? Que a pessoa ou contribuiu, mas contribuiu não atingiu o tempo necessário de contribuição. O que acontece? Hoje a gente tem o BPC Loas, né? Que é um benefício assistencial. Esse benefício, ele não é uma aposentadoria, mas ele é disponibilizado pelo INSS e ele fornece um valor de um salário mínimo para a pessoa. Só que assim, ele possui alguns requisitos, né? Ele é disponibilizado para 2 grupos, que seria a pessoa com 65 anos ou mais, ou uma pessoa com deficiência. Só que assim, tem que ser no caso da pessoa não conseguir se sustentar e nem ser sustentada pela família. Então assim, existem alguns requisitos que você tem que se encaixar para requerer esse benefício. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma pessoa trabalhou por um certo período, hoje não trabalha mais. É interessante ela voltar a contribuir para que ela possa ter o benefício da aposentadoria? Então, por exemplo, ela tem 15 anos de contribuição, até um pouco mais ou até um pouco menos. Parou de trabalhar e não continuou contribuindo. É importante retomar isso? Ou é melhor fazer um planejamento e retomar dentro de um planejamento os recolhimentos? Olha, Andréia, hoje assim, o interessante é fazer um planejamento. Mas assim, tem que voltar a contribuir. Tem que voltar. A gente falou. Pode ser como autônomo. Sim, com certeza. Como facultativo, né? Isso. Pode sim. Dona de casa pode voltar a contribuir. Sim. Todo tipo de profissional, gente. Porque os imprevistos acontecem. A gente está garantindo a aposentadoria, sim. Mas igual eu te falo, se você se acidenta, acontece alguma coisa, pelo menos você tem esse respaldo, né? Pelo INSS. Exatamente. Eu tenho um histórico, né? Da minha mãe aposentada, ela, na época conseguiu aposentar com teto máximo e hoje a minha mãe usa esse recurso na velhice, em cima de uma doença, ainda não dá, os filhos têm que ajudar. Então, eu fico pensando muito nisso, sabe, na velhice, enquanto a gente estiver lá 80, acima de 80 anos, como é que será que nós vamos estar? Então, sempre é importante contribuir para depois, nessa época, a gente ter lá a nossa reservinha. Exato. Né? Porque é um custo muito alto. Exato. Vamos falar do Loas, doutora? Vamos sim, Andréia. O Loas, hoje, ele é um benefício, assim,
é muito requerido, igual a gente fala, infelizmente, muitas pessoas sempre trabalhou uma vida inteira informalmente, digamos assim, né? Então, assim, o LOAS, o que acontece? Ele é um benefício que ele deve ser requerido para 2 tipos de grupo, né? Que seria o grupo para pessoas deficientes e o grupo para pessoas com 65 anos ou mais, ou para homem ou para mulher. Ou seja, ele é um benefício que ele possui requisitos, igual eu te falei, ou seja, a família tem que se encaixar numa situação de miserabilidade, certo? Para você requerer o LOAS, primeiramente, você tem que fazer um cadastro no CadÚnico, né? Requerer esse cadastro com todos os membros da família, né? Dentro desse CadÚnico, e ele tem que sempre estar atualizado. De 2 em 2 anos. É uma informação que muitas pessoas não sabem, porque de repente o benefício é cortado e não sabe por quê. Aí vai verificar, o cadastro está desatualizado e eles cortam o benefício, infelizmente. E esse cadastro é online? Não, você tem que direcionar até um CRAS próximo da sua residência. Entendi. É por ali que é feito. É feito o CRAS, André, tem uma informação muito importante também que as pessoas não sabem, que é um requisito novo, recente. A biometria. Tem que ser feita a biometria. Sem a biometria e sem o cadastro CadÚnico, não consegue o LOAS. A biometria, geralmente, a gente pede para fazer no cartório eleitoral, né? No Detran também é feito, onde é feito a identidade. Então, o LOAS é destinado a pessoas com deficiência, portadoras de deficiência física? Isso, não, Andréia, não. voltamos a falar. Eu não sei, tá, exato, doutora? Só pra gente entender um pouquinho mais. Por isso que é muito importante. Não, Andréia, essa questão da deficiência encaixa que é uma deficiência física, sensorial ou intelectual. Não. A partir do momento que você tem uma doença que te impeça de ir para o mercado de trabalho, de trabalhar, ela tem que ser a longo prazo, essa doença. Sim. No mínimo de 2 anos. E lógico, você tem que ter um tratamento, um acompanhamento, você tem que comprovar que existe essa doença para o deficiente, né? Certo. Isso, aí você tem que ter os laudos novos, os laudos atualizados, esse acompanhamento, fazer a documentação para fazer o processo completo, né? E isso não seria uma aposentadoria, e sim um recurso. Exato, André, não, ele é um benefício assistencial. Inclusive, certo. Ele é um benefício que ele não te disponibiliza um 13º. Ele é de um salário mínimo, então ele não te disponibiliza um 13º. Entendi. Então, para você que não conhecia as regras do LOAS, eu não conhecia, tá aí, bem explicadinho pela doutora, não é mesmo? Exato. Doutora, o que mais que a gente poderia trazer sobre a aposentadoria? Por exemplo, índices de reajustes, o que o aposentado perde que ele nem sabe? Já é aposentado, ele tem que ficar de olho em quê? Então, Andréia, essa questão ela é muito delicada, né? Porque, assim, ela não tem um reajuste conforme o salário mínimo. Então, a gente vê que conforme os anos vão passando, a inflação, ela não acompanha o índice da inflação. Então, assim, é delicada essa situação, porque a pessoa contribuiu todo o tempo lá atrás. Então, igual a gente fala, a aposentadoria é necessária, mas ela não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer, infelizmente. Não tem como você voltar a contribuir. Não vai ter essa somatória na sua aposentadoria, entendeu? Entendi. Mas é importante contribuir. Mas, nem assim, que se for com salário mínimo, para você ter esse respaldo. Com certeza. Né? A gente que é autônoma, eu, no caso, sou CLT, mas as pessoas autônomas, elas têm que ter, né? De repente, André, elas se ferem, sofrem um acidente, e aí fica sem nada. Exato. Naquele momento, a vida para ali. Porque e aí você começa a passar necessidade. Igual a gente falou, hoje tem muita gente, a manicure, né? A diarista. Sim. Gente, todo mundo pode contribuir e comer, entendeu? Mas, assim, contribui. Porque, igual a gente fala, além de você ter uma garantia de uma aposentadoria lá na frente, né? A gente tem essa garantia do respaldo de um imprevisto que pode acontecer, né, Andréia? Como é que a pessoa faz, então, para fazer a sua contribuição? Tem algum site? Ela vai no Poupa Tempo? Isso. Como que funciona? Andréia, você pode fazer pelo Meu INSS ou pelo 135, pelo site. Hoje tudo online, né? Então facilita muito a vida da pessoa. Então nós vamos deixar o site aqui agora no nosso canal no YouTube para você só clicar e já entrar e fazer o seu cadastro e já começar a contribuir. É muito importante, né, doutora? Muito, Andréia. Você que está nesse caminho há muito tempo, tem algum caso específico que você lembre de antigos clientes para você trazer aqui? Vou falar um caso recente que eu acho muito interessante a gente ainda respaldar em cima do BPC LOAS.
Muitas pessoas têm dúvida com relação a, meu avô recebe o BPC Loas idoso, eu posso requerer alguma pessoa com a deficiência pode requerer dentro da mesma casa? Pode, Andréia, porque o BPC de um membro da família ou a pessoa está recebendo Bolsa Família, ele não entra como a renda do grupo familiar, entendeu? Então, assim, pode requerer esse benefício. E, assim, eu tenho um caso mesmo recente de uma mãe, né, a dona Aline, até de Sertãozinho, ela estava com quase 66 e ela ficou requerendo muito tempo aposentadoria rural. Ficou, infelizmente não deu certo, porque a rural você tem que ter testemunha, tem que ter documentação, e quando ela chegou para mim, ela chegou me procurando por causa da filha com esquizofrenia, entendeu? Sim. E aí ela me contou toda a história dela, e daí eu verifiquei que ela tinha direito ao BPC Loas e a filha tem direito ao BPC Loas. O dela já saiu, já tá tudo certo. Isso, assim, é muito gratificante, porque ao mesmo tempo a gente faz uma justiça social, né, Andréia? Ajuda a família. Muito, você não tem noção da gratidão dela. E agora a filha recente também tentou requerer anteriormente. Uma informação muito importante acontece, Andréia. Às vezes, quando você requereu uma vez, teve a negativa, não desista. Não desista. Tenta uma nova oportunidade, porque a situação dentro da casa muda. Às vezes, um membro da família saiu, porque se a pessoa, depende assim, tem o grupo familiar, né, Andréia? Sim. Se uma das pessoas é registrada, entra como a renda da família. Às vezes, que nem nesse caso da minha cliente, ela tinha um filho que tinha renda dentro da casa e atrapalhou quando ela requereu, atrapalhou quando a filha requereu. Então, assim, esse membro saiu, então a gente faz uma atualização no CAD único e daí tá dando tudo certo. Graças a Deus, ela recebeu dela, a filha já está em andamento também. Um detalhe bem importante, Andréia, que para o BPC idade não precisa você passar por perícia, é só juntar da documentação. Certo. Agora, para deficiência, ocorrem 2 etapas, tá? Tem a avaliação social, que é a avaliação da documentação, e a perícia médica, tá? Então, a pessoa que vai solicitar o BPC Loas para deficiente, ele tem essas duas etapas. Exato. Mas consegue também, consegue, com certeza. A gente orienta tudo certinho, os laudos que tem que levar, os laudos atualizados, a documentação que tem que ser levada, que tem que ser de todas as pessoas que estão dentro da casa, né? Dentro do grupo familiar. Então, tem que levar a documentação de todo mundo. Agora, uma pergunta, doutora. Não tem idade? Por exemplo, eu tenho um filho deficiente, ele nasceu com problema, vamos supor, e essa mãe pode requerer esse BPC. Exato, André, mesmo porque hoje tem muitas crianças com autismo, né? Isso. Então, assim, pode requerer, o BPC ele não tem idade, ele pode ser para idoso, ele pode ser para criança, ele pode ser para jovem, desde que a pessoa tenha um impedimento a longo prazo. Sim. Recentemente eu consegui para uma menininha de 9 anos que ela tinha o problema da visão monocular, né? Uhum. A mãe, infelizmente, não tinha esse conhecimento. Muitos não têm esse conhecimento. E não tem esse conhecimento, né? Não tem, Andréia. E daí eu consegui. Mas pensa, eu fiquei muito feliz também, sabe? Nossa. Porque também estavam precisando muito. E assim, esse valor, Andréia, vem para as pessoas realmente assim, a pessoa precisa daquilo para viver. Então, sabe? Exatamente. Por isso que é bom a gente passar o conhecimento através da comunicação. Com certeza. Porque informa. Então, você que tem um filho autista, você que tem um filho deficiente, você pode recorrer. E se precisar de informação, vai lá no Instagram da doutora Rafaele Ferreira, que com certeza ela vai te dar o direcionamento. E se precisar também de uma assessoria, ela está à sua disposição. Com certeza. O nosso bate-papo de hoje foi um bate-papo ilustrativo, para trazer informações a você, que assim como eu, tem muitas dúvidas sobre aposentadoria. Por quê? Porque a gente ouve muitas coisas, né? Olha, nem adianta, porque você não vai se aposentar. É isso que a gente ouve hoje. São muitas mudanças, né, Andréia? Os meus filhos mais jovens falam, mãe, eu nem tô aí com isso, porque eu não vou conseguir me aposentar. Só que se a gente parar para
os empresários, né, recolham certinho dentro das suas empresas, porque é importante você ter esse respaldo. Aconteceu alguma coisa, quebrou um pé, vai ficar 15 dias em casa. Passou de 15 dias, o INSS já vai ali reservar um valor para você, mesmo que seja um valor mínimo, já é um valor. Sim, com né, certeza. que vem acrescentar. Exato. Então, olha como é importante você que é pai, mãe de família, ter essa informação sobre o que é que você deve fazer para resguardar o seu bem-estar, inclusive. Exato, né? Porque a gente sabe que quando acontece alguma coisa na família, desestrutura. Tudo Desestrutura. Então, quando a mãe adoece, quando o pai sofre algum problema, né? E hoje nós estamos passíveis, né? A gente não sabe. Muito, André. Será que a minha vida vai ser sempre assim, nessa correria, nessa loucura? Então, sempre prever, né? Por isso que a gente fala dessa prevenção, de você já ter esse direcionamento, esse planejamento. Passou dos 50? Vamos já planejar. É muito importante. Isso mesmo. Porque aí você tem uma luz no fundo do túnel. Sim, né? É a prevenção, igual você falou, ela é necessária. É necessária. E outra, as regras estão mudando toda hora. O tempo todo. O tempo todo. Então, ter informação, estar antenado nessas regras novas regras da aposentadoria, que está mudando toda hora. E aí a gente fica pensando assim, mudou de novo? Mudou de novo. Será que vai mudar, Ou em doutora? qual que eu me encaixo, né? Qual que vai dar certo para mim, né? Exatamente. Mas tá certo, Andréia. E outra, quem é informado não é enganado. Isso. Então, buscar a informação é muito importante. Muito, André. É a nossa realidade. A gente vê, meu Deus, é muita falta de informação. É muita falta de informação. São detalhes, um preenchimento errado, um documento errado que a pessoa fica ali se batendo, sabe? Então, hoje eu falo que ter um auxílio do advogado já não é nem mais uma regalia, é uma necessidade. Sim. Porque a burocracia é muito grande. Mas você tendo a assessoria correta, você chega lá. Mesmo que os passos sejam difíceis, a gente vai caminho que o caminho se abre, né, doutora? Exato, isso mesmo, doutora, Andréia. onde as pessoas podem te encontrar, então? Vamos deixar os recadinhos aí. Eu tô com meu endereço na Avenida Califórnia, né, aqui em Ribeirão Preto, e nas redes sociais. Rede social é o seu Instagram, vamos deixar aqui na tela, mas é bom você reforçar. Exato, é o Rafaele Ferreira com 2 As no final. Isso. Então, a doutora Rafaele vai fazer as suas considerações finais e nós vamos ficando por aqui, mais abertos a vocês que precisem de auxílio. A doutora está à disposição para atendê-los. Doutora, fazer uma consideração aí para esse pessoal que busca informação da aposentadoria. Isso. Gente, a gente sempre está orientando, não deixe de contribuir, né? Igual a gente fala, a vida é mais cheia de imprevistos do que a gente imagina. Então, assim, foca sim numa aposentadoria, mas foca em contribuir para evitar algum tipo de doença, né? É bom estar sempre contribuindo para evitar essas situações. Para ter bem-estar e assegurar a família, né, doutora? Com certeza, Andréia. E eu também deixo aqui para você o nosso abraço. Muito obrigada por ter nos acompanhado em mais esse podcast. E fique de olho, porque nós vamos também colocar fragmentos desse podcast no nosso TVCast, hoje presente em 3 canais de televisão. Programa do Léo, TV Record, Cidade Alerta e também na TV Tati, programa Conectado. Até mais, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Muito obrigada, doutora. Obrigada, Andréia.